Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 3. Quero meditar nessa palavra com você. Alguns dias já eu venho meditando nessa palavra, já pude compartilhar outro dia com os irmãos na madrugada, mas eu quero dar continuidade a essa mensagem, essa palavra, porque eu considero de suma importância nós estarmos meditando atentamente na palavra de Deus. E essa palavra ultimamente vem falando muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero falar nessa tarde sobre confiança. Isso mesmo, confiança. Ezequiel capítulo de número 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Veio ao sacerdote Ezequiel a palavra do Senhor, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Glória a Deus. Quero frisar essa última parte do versículo, capítulo 1, verso 3 do livro do profeta Ezequiel. A última parte diz: ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E essa palavra vem com muita força mais uma vez ao meu coração, e ainda meditando sobre ela, eu pergunto para você: será que você está nas mãos de Deus, ou na mão de Deus, ou não? Eu sei que essa questão de mão, quando a gente fala dos membros do nosso corpo, ou de maneira corpórea, humana, de certa forma a gente limita a Deus, porque Deus é espírito, mas esse tipo de linguagem é usado na Bíblia Sagrada para que nós, como seres humanos, podemos entender melhor a forma como Deus age, como Deus trabalha, sobre quem Deus é. E essas linguagens como a mão do Senhor, ou o braço do Senhor, a mente do Senhor, o pé do Senhor, são linguagens utilizadas para que a gente entenda mais ou menos a Deus da nossa forma, do jeito que a gente consegue, porque a nossa mente limitada jamais poderá compreender toda a essência de Deus. E aí eu pergunto a você: será que você está nas mãos de Deus? Porque tem muita gente que diz assim: irmã, eu estou na mão de Deus, Deus mora no meu coração, Deus faz parte da minha vida, mas muitas vezes não sabe como é que Deus age, como é que Deus trabalha. E eu começo dizendo a você, diante dessa palavra, que se a sua vida estivesse nas mãos de um chefe, se a sua vida estivesse nas mãos de um político, de um médico ou de qualquer outra pessoa, certamente você se sentiria em dúvida sobre o seu futuro, né? Você se sentiria em dúvida, mas quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, você pode e você tem a certeza de que nenhum mal pode te atingir. Ezequiel aqui se refere à mão de Deus. Especialmente nesse livro de Ezequiel, ele vai falar sobre a mão de Deus exatamente 35 vezes. E esta expressão era uma marca da certeza de que sua vida realmente estava nas mãos de Deus. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel, eles são marcados pelo agir da mão do Senhor. Desde o seu chamado até a data, né? Até como é que eu posso dizer? Até cada ato do seu ministério profético foram dirigidos pela mão de Deus sobre a vida do profeta Ezequiel, e glória a Deus por isso. Ai de nós se não fosse a mão de Deus nos guiando, nos conduzindo, especialmente diante das missões e das tarefas que ele nos confiou. Mas como é estar nas mãos de Deus, irmã Jaqueline? Como é estar nas mãos de Deus? Como é que eu posso entender que eu estou nas mãos de Deus? E aí nós vamos rapidamente, e o tempo não dá, e se não der a gente termina amanhã, mas nós vamos refletir sobre o que a mão de Deus faz quando alguém está nas suas mãos.
O que a mão de Deus é capaz de fazer quando alguém está em sua direção, quando alguém está no centro da vontade de Deus. Estar na mão de Deus, resumidamente, quer dizer exatamente isso. Eu estou na mão de Deus quando eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, irmã Jaqueline, o que é que a mão de Deus pode fazer por mim? Aí a gente aprende. Ezequiel capítulo 3, versículo de número 14. A palavra do Senhor vai dizer exatamente assim. Abra aí sua Bíblia. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e de ira e com a forte mão do Senhor sobre mim. Nós entendemos aqui, através desse texto, que a mão do Senhor, ela é capaz de sustentar o ser humano. Veja aqui que a força do profeta Ezequiel, ela não estava em suas próprias mãos, ela não estava em sua própria habilidade, ela não estava na sua própria força, não. Mas era a mão do Senhor, a mão do próprio Deus, quem o sustentava. Ele sabia das suas fraquezas e era por isso que ele confiava na mão de Deus, que é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Observe que ele diz aqui que o seu espírito estava cheio de amargura, estava cheio de ira e com a forte mão do Senhor. É que ele era sustentado e fortalecido. Ai de mim, de você, se o Senhor não nos sustentasse quando a gente está tomado por sentimentos como estes. Se você se sente aí, meu irmão, fraco como Ezequiel, se você se sente incapaz diante das dificuldades da vida e não consegue se firmar, não consegue segurar firme, parecendo que tudo escapa das suas mãos, né? Será que você está aí fragilizado pelas feridas? Então creia que a mão do Senhor vai te sustentar e não deixará você caído, não deixará você prostrado. O salmista no Salmo 37 vai dizer que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, ele não ficará prostrado, porque é o Senhor que vai segurar na sua mão. Aleluia. Você diz aí como participou a nossa irmã e disse, mas muitas vezes a gente diz que não suporta, que não aguenta. Como seres humanos sozinhos realmente não aguentamos determinadas coisas. Mas se a mão do Senhor for conosco, nós seremos sustentados e venceremos qualquer adversidade que se levantar contra nós. Em Ezequiel capítulo 3, o verso 22... nós ainda vamos aprender que a mão do Senhor é aquela que levanta. Olha o que diz aqui o texto. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse, levante-se e vá para a planície e lá falarei com você. Oh, aleluia. Olha que Ezequiel vai dizer que ele foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e o mandou ficar de pé para servir ao Senhor. Em outro momento, Ezequiel foi erguido e o texto vai dizer que estendeu ela dali uma semelhança de uma mão e me tomou pelos cachos da cabeça, ou seja, pelos cabelos. O Espírito levantou entre a terra e o céu e me levou para Jerusalém em visões de Deus. Parece que tem hora que Deus precisa... Já falei sobre isso aqui outro dia. Tem hora que parece que Deus tem que pegar a gente pelos cabelos e nos tirar rapidamente de onde estamos, porque senão a gente perece. Tem hora que Deus precisa puxar assim, vem Jaqueline. Porque parece que tem horas que a gente está como aquelas virgens, aquelas 10 virgens dormindo, desapercebidos, né? Não estamos vigilantes, não estamos atentos. Mas a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é tão grande que faz como fez como Ezequiel.
nos arranca de uma determinada situação e nos leva para o centro da vontade de Deus. Porque se não é a mão de Deus, você perece. Oh, aleluia. Se não é a mão de Deus, você desce à sepultura fria. E eu quero lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer o que eu disse outro dia para alguém. Mas eu sinto a autorização de Deus para falar de novo. Tem situações que você não entende por que saiu. Tem situações que você não entende por que não aconteceu, por que não deu certo, por que não vingou, por que não foi para frente. Foi porque a boa mão de Deus te arrancou pelos cabelos. Porque se você ficasse na situação, você morria. E isso eu digo de forma física e espiritual. Se Deus não te arranca pelo cabelo, você estava perdido, você estava perdida. Então não questione, agradeça. Foi Deus que te arrancou dessa situação. Às vezes Deus precisa fechar a porta. Às vezes Deus precisa fazer com que um relacionamento termine. Às vezes Deus precisa afastar amigos, familiares. E você não entende por quê? É Deus te arrancando pelos cabelos. E te levantando. Para que você contemple o que Deus quer te mostrar e o que Ele tem para a sua vida. Deus nos levanta por suas mãos para nos erguer diante de situações que tentam nos oprimir. Ou de situações que tentam até mesmo nos derrubar. Nós somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servi-lo na sua obra. Saiba que Deus te erguerá para estar mais alto na presença de Deus, nas regiões celestiais. Veja que Ezequiel vai dizer: eu fiquei suspenso entre o céu e a terra. Era Deus pegando Ezequiel pelo cabelo para ele estar mais perto de Deus. E é isso que Deus vai te fazer, vai fazer com você. Ele vai te levantar, Ele vai te suspender, Ele vai te erguer para você estar mais perto dEle. Porque a mão do Senhor levanta aquele que está caído e prostrado. Oh, aleluia. Aí a gente vê Ezequiel capítulo 13. Leia aí comigo o verso 9. A palavra do Senhor vai dizer assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel. E não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Glória a Deus. Quando alguém está no centro da vontade de Deus, a mão do Senhor o protege. Aleluia. Essa expressão aqui nesse versículo, capítulo 13, versículo 9, mão contra, também se repete várias vezes no livro de Ezequiel, no sentido de que Deus defende os seus filhos de todos os inimigos e de todos os perigos. Ezequiel foi perseguido muitas vezes, mas ele foi protegido pela boa mão de Deus sobre a sua vida. Assim como Jeremias, que foi perseguido por profetizar o que Deus mandava. Foi até jogado num calabouço por falar o que Deus mandava. Mas não se preocupe. Você que tem dedicado a sua vida a fazer aquilo que Deus manda, a agradar a Deus, porque importa agradar mais a Deus do que aos homens. Você que tem dedicado a sua vida a fazer isso, não tenha medo, não se preocupe, porque a mão do Senhor, agora a mão contra do Senhor, será contra aqueles que lhe perseguem. Será contra aqueles que se levantarem contra você. Será contra aqueles que quiserem colocar fim ao teu ministério. Fim ao que Deus te chamou para fazer. Não se preocupe. A boa mão de Deus vai te proteger. E essa mesma mão vai ser contra aqueles que se levantarem contra ti. Aleluia. Se você estiver nas mãos do Senhor, nenhum mal poderá te atingir. E se alguma coisa tentar te tocar, saberá que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oh, aleluia! Quem mexe com a menina dos olhos de Deus, experimenta o que é cair na mão do Deus vivo.
Então não tenha medo, meu querido, não tenha medo de nada, minha querida. Entregue sua vida totalmente nas mãos de Deus, esteja no centro da vontade do Senhor, porque é Deus quem te protege. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós aprendemos também em Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 e 34. Abra aí a sua Bíblia, confira comigo. Ezequiel 20, versículos 33 e 34 diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com a mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras por onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Aleluia. A mão do Senhor, como eu estava falando agora há pouco, ela também nos livra. Ela nos protege, ela nos levanta, ela nos sustenta. A mão do Senhor é o que nos livra. Ezequiel recebeu aqui a promessa de que o povo seria libertado do cativeiro babilônico, mas Deus deixou claro que eles seriam salvos através da mão de Deus e não de nenhum homem. Para que eles não pensassem que eles teriam sido, que teria sido algum líder que os tivesse libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com sua mão poderosa. Porque às vezes os homens querem tomar a glória para si, não é? Se não fosse eu, se não fosse eu, se não fosse eu. Aí o Senhor se dirige ao profeta Ezequiel e deixa bem claro: é a minha mão poderosa que vai livrar vocês. Aleluia! Por isso não conseguimos perceber tantos livramentos que Deus, que o próprio Deus nos dá. Tem uns que a gente nem chega ao nosso conhecimento. Nós nem tomamos conhecimento, nem chegamos a saber. Porque em todo o tempo Deus está nos livrando de perigos, e até mesmo quando nós sofremos algo, nós podemos entender que Deus permite para nos mostrar seu poder. É por isso que o salmista no Salmo 124 ele vai dizer: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, as suas torrentes já teriam transpassado a nossa alma. Se não for ao Senhor que estivesse ao teu lado, meu querido, o inimigo já teria lhe tragado, já teria te destruído, você já teria descido a tumba fria. Então seja mais grato ao Senhor, porque tem coisas que você nem vê, mas é porque a mão do Senhor está sobre você. Você tem recebido livramentos. No Salmo 121, o Senhor vai dizer que é Ele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Você sai, você volta, às vezes tarde da noite, em meio a perigos, e nada te acontece, porque a mão do Senhor é quem te livra de todos os males. Aleluia, 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 glória a Deus. E vamos caminhar aqui para a gente finalizar, porque a mão do Senhor, ela também nos conduz. Ezequiel 37, abra aí, 37, o verso 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Oh, glória! A mão de Deus era o que conduzia Ezequiel e o levava para onde o Senhor queria que estivesse como profeta. Você pensa que Ezequiel foi com os próprios pés para o vale de ossos secos? Está enganado. Foi o Senhor, pelo seu espírito, com a sua mão, que lhe conduzia até o vale de ossos secos. Em vários momentos, Ezequiel foi levado a lugares difíceis e perigosos, mas ele sabia que não estava ali por acaso, e sim porque ele estava sendo conduzido pelas mãos de Deus. Meu querido, olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida, mesmo que a princípio aquilo possa parecer loucura. Mesmo que a princípio aquilo possa parecer sem noção, possa parecer perigoso, porque tem coisas que Deus faz que não são compreendidas pela mente humana.
Mas se você tem certeza que é Deus que está te guiando, então siga a direção do Senhor. Aleluia. Não tome decisões sem ter a certeza de que você estará sendo conduzido pela mão do Senhor por onde você estiver. Qualquer lugar que você estiver debaixo das mãos de Deus será abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor não será bom para a sua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Mas se não é debaixo da bênção do Senhor, você vai sofrer. Você vai sentir dores. Você vai chorar, você vai gemer. É por isso que você precisa ter a certeza de que é a mão de Deus que está te conduzindo a qualquer situação. Aleluia. E por último, para a gente finalizar, entenda que a mão de Deus também pesa. Ezequiel 39, o verso 21, a palavra de Deus diz assim: oh glória, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Isso aqui é muito forte, mas eu não posso deixar de dizer. Entenda que a ira de Deus se manifesta quando a sua mão pesa para corrigir os erros das pessoas, de forma que mostre a sua justiça, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. A mão do Senhor, meu querido, ela é tão pesada, que uma certa vez o Senhor disse para Ezequiel, no capítulo 20, detive a mão e o fiz por amor do meu nome. Olha aí. Detive a mão. Vamos ver Ezequiel 20 e 22 para você compreender melhor. Na minha versão aqui, essa é a versão da sua Bíblia, mas a minha versão aqui é mais clara. Olha o que o Senhor vai dizer: eu contive a minha mão por amor do meu nome, agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações. O Senhor vai dizer assim: olha, eu nem deixei a minha mão agir. Eu contive. Em outra expressão, eu segurei a minha mão. Mas foi por amor do meu próprio nome. Aleluia. Porque se Deus soltar a sua mão em determinadas situações, não há quem possa suportar. Tem hora que a gente entristece a Deus de tal maneira que se Ele larga a mão em cima de nós, oh meu Deus, quem é o ser humano que pode conter? Davi, uma certa vez no Salmo 51, ele disse que as suas mãos, o seu corpo sentia dores. Era como se os seus ossos estivessem sendo estralados, quebrados, por causa do seu pecado e da sua desobediência. Isso era só um pouquinho da justiça de Deus que Davi estava sentindo. Pensa se Deus solta a mão toda em cima de Davi, como não seria? Aleluia. Mas com o seu amor, Deus sabe usar a força da sua mão para cuidar das nossas vidas, mas Ele também age com força para vencer o mal, para te trazer de volta ao primeiro amor. Porque a Bíblia diz que o Senhor repreende e corrige todos aqueles a quem Ele ama. O próprio Ezequiel declara que sentiu o peso da mão de Deus ao agir, ao dizer que a mão de Deus caiu sobre ele no capítulo 8. O que demonstra aqui é que ele sentiu algo tão pesado quanto a mão do Senhor que vinha sobre ele. Mas isso era para saber sobre a força das mãos divinas, que o segurava com amor. E é por isso que ele pôde suportar o peso da mão de Deus. Porque a mão do Senhor pesa contra o mal. A mão do Senhor pesa sobre o que não lhe agrada. E eu finalizo aqui citando Ezequiel 33 e 22. Olha aí sua Bíblia. Ezequiel capítulo 33, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e Ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei
mais. Que coisa forte, né? Veja, meus irmãos, que a vida do profeta Ezequiel, presta atenção nisso para eu finalizar, ela foi marcada pela mão de Deus que o sustentou, que o levantou, que o protegeu, que o livrou, que conduziu e que até mesmo pesou. Sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém. Sem a mão do Senhor, eu e você não seríamos ninguém. Oh, aleluia! Mas com a mão de Deus sobre nós, com a mão de Deus sobre Ezequiel, ele se tornou um grande profeta. E ninguém pôde lhe deter. Aleluia! Por isso ele não tinha medo de falar, porque ele sabia que ao dizer o que Deus mandava, a sua mão agiria, cumprindo a sua palavra e lhe protegendo de todo mal. Creia, meu amado, que a mão de Deus está sobre a sua vida para te sustentar quando você estiver fraco, para te levantar quando você cair, para te proteger de todo mal, para te livrar dos perigos, para conduzir os seus caminhos, para pesar contra tudo que não for de Deus. Entregue sua vida nas mãos do Senhor e se deixe ser guiado